Eu recebi um vídeo em que o pastor Luciano Subirá, em tese, falaria em línguas e um outro pastor interpretaria. Eu quero mostrar à luz da Escritura que isso é falso. E não é polêmico. Não é polêmico, independentemente se você crê no cessacionismo ou no continuismo, não há dúvida que na Bíblia o dom é uma capacidade sobrenatural para falar idiomas e isso é simples. Vou falar sobre Atos, vou falar sobre 1 Coríntios 14, que é o texto que muitas pessoas dizem. Aqui estaria a prova de que, 1 Coríntios 14, 2, aqui estaria a prova de que existe sim o dom charabacanta, o dom de línguas, o dom de língua dos anjos e por aí vai. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu mostrar aqui para vocês o vídeo. Línguas um pouquinho, Luciano, e vai parar. E eu vou interpretar. Gente, quando a gente é mais novinho, tem que tremer as bielas, pegar você, o espírito virar do avesso. Porque você não acredita que possa ser usado. Deixa eu só começar isso aqui novamente. Vocês viram a Ele vai orar em línguas um pouquinho, Luciano, e vai parar. E eu vou interpretar. Gente, quando a gente é mais novinho, tem que tremer as bielas, pegar você, o espírito virar do avesso. Gente, quando a gente é mais novinho, eu já vi isso muito, eu já participei desse meio, do meio pentecostal. E para dar credibilidade àquilo que eles falam, eles tremem, eis que te digo e tal, aquele negócio todo, ele está dizendo, olha, não precisa disso mais. E para mim, soa, né? Soa. Não, a gente vai fazer de um jeito diferente. Para mim é só uma maneira diferente para que talvez dá credibilidade, mas para mim continua sendo falso e eu vou tentar mostrar isso já. Mas vamos lá. Porque você não acredita que possa ser usado. Não pense, eu ser usado. Rapaz do céu, é você mesmo. Vai usar quem? A mula? Vai perder para a mula? Então vamos lá. Cascola miasa zandra pastua zudu, hamoleda yatria pialetro soda de gantua. Passou o tempo, diz o teu Deus, daquele lugar simples onde eu te tirei, com o teu coração humilde, com o teu coração dependente. Você nota, não sei se vocês conseguem ler aí, sem tradução. É porque ele está falando um idioma que não tem tradução neste mundo, seria a língua dos anjos, o famoso charabacanta. E eu estou usando aqui charabacanta, não é nem de maneira pejorativa para zombar, é que é uma maneira popular que muitos conhecem esse dom. Enfim. Naquela época, você dizia assim, ó, eu? Como? Que maneira? Você se julgava tão incapaz. Enfim, ele vai continuar, mas eu quero mostrar que não é possível. Isso aqui não é possível. Não é possível, não é possível. E eu vou começar a partir de Atos 2. Deixa eu mostrar para vocês aqui, Atos 2. Vamos ler Atos capítulo 2, que é onde o Espírito Santo é derramado, com poder como profetizado lá em Joel. Vamos ler? Verso 3, Atos 2, 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E aqui a gente já tira um mito também. Muitas pessoas interpretam assim. Não, isso aqui era o dom charabacanta, o dom de língua dos anjos, que não é um idioma inteligível. Eles falavam nesse idioma e cada pessoa entendia no seu idioma. Então, os apóstolos falavam em um idioma, que seria a linguagem dos anjos, e aí o fulano entendia em chinês, outro entendia em inglês e por aí vai. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que aqui, nesses agentes que falavam, pousou línguas no plural, em cada um. Ó. Línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. O texto continua, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 5. Ora, estava habitando em Jerusalém homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Esse é um outro contexto muito importante para que a gente possa entender. Festa de Pentecostes, judeus de todos os lugares, de todas as nações que falavam outros idiomas estavam ali. Então esse é um contexto importantíssimo para a gente compreender. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ouviam, você vê que isso é repetitivo aqui. Não é polêmico o texto. O texto é explícito e claro para afirmar que o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural para falar idiomas. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos que estão aí falando? Galileu falava basicamente o aramaico. E como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? A minha língua materna não é o charabacanta.
ninguém tem essa língua materna. Afinal de contas, é uma língua dos anjos. A minha língua materna é o português. E desse povo? Aí o texto é autoexplicativo. Verso 8. Como os ouvimos... 9. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia. Eles estão falando as suas nacionalidades. Verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e por aí vai. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Ou seja... Tem um vídeo até do Jô Soares, lendo isso aqui, ele falou, mas isso aqui não é uma capacidade sobrenatural para falar idioma? Ou seja, até com meio de interpretação básica de texto, você chega a essa conclusão, não tem como ter outra. Eu já vi gente falando, não, mas tem um dicionário lá, e num dicionário, vários dicionários que eu procurei, os dicionários não definem que essa palavra em grego é restrita apenas a uma capacidade, a idiomas. Mas, tá, ainda que você encontre todos esses dicionários. Só a Escritura, a palavra de Deus, ela é a regra de fé para tudo e ela mesmo se interpreta. O próprio contexto aqui interpreta. Você não imagina, precisa de outras fontes de autoridade. Ela é a fonte de autoridade. E o próprio contexto mostra. Que o tempo todo que era uma capacidade sobrenatural para falar idiomas. E a partir disso aqui, Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, e isso tem a ver com 1 Coríntios 14, que eu já vou citar para vocês, que é aquele texto que muitos dizem, tá vendo aqui, ó, 1 Coríntios 14, 2 é a prova de que o dom é sim o dom de língua dos anjos, de uma língua inteligível para nós. Lá em 1 Coríntios 14, o texto diz assim, que o dom de línguas é um sinal para os incrédulos. Isso converge com Atos 2. Porque, veja bem, a profecia dizia que o Messias, ele traria o Espírito Santo. Com poder, porque o Espírito Santo sempre agiu, regenerando, enfim, atuando na vida do povo de Deus, mas isso é tema para outro dia. Mas essa era uma das prerrogativas do Messias. João Batista disse isso. Eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, que batiza com o Espírito Santo. Essa era uma prerrogativa do Messias, batizar com o Espírito Santo. E aqui a gente está tendo mais uma confirmação de que Jesus era o Messias. Agora, veja bem, como que as pessoas iam saber que o Espírito Santo veio se o Espírito Santo é imaterial? Se não houvesse um sinal irrefutável, um milagre. Sinal é isso. Se não houvesse um milagre, como que as pessoas iam saber? Aquelas pessoas ali, aqueles discípulos, não tinham feito CCAA. E eles estavam falando em outros idiomas. Isso é um milagre. Isso é um sinal. Essa é uma definição de sinal. Tanto é que a gente vê isso também, que Jesus, lá em João, muitos outros sinais Jesus fez. Quais eram os sinais? Os milagres. Muitos outros sinais Jesus fez, mas esses foram escritos para que vocês creiam, para que vocês saibam que ele é o Messias. Então um sinal é isso, é uma prova de que ele é o Messias, é algo que pode ser verificável, e nesse caso aqui, irrefutável, porque eles sabiam quem eram aquelas pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Então a gente tem aqui Atos, e você não tem em nenhum outro lugar da Bíblia algo que insinue que o dom de línguas era diferente. Até na sequência do livro de Atos. Por exemplo, Pedro prega lá na casa de Cornélio. O Espírito Santo desce sobre eles, eles falam em línguas. Pedro é intimado. Você entrou na casa de ímpios? E Pedro responde. Quando eu vi que eles receberam o mesmo que nós, ou seja, a mesma experiência, não foi diferente então. Então como que você pode supor que no livro de Atos, no restante, não há há apenas menções depois. A única passagem que a gente tem detalhamento do dom é aqui, em Atos 2. Então, Atos 2 é a base de interpretação do restante. No restante do livro de Atos, você tem apenas menção do dom de línguas. E como que você pode, então, supor que é diferente de Atos 2, se nenhum apóstolo disse algo nesse sentido? Não faz sentido algum. E aí, então, a gente chega em 1 Coríntios 14, que é o texto muitas vezes usado, deixa eu colocar aqui, é o texto muitas vezes usado para dizer que o dom de línguas seria dom de língua dos anjos, de línguas que a gente não consegue entender. Ou seja, não seriam idiomas, mas a língua dos anjos. Vamos ler. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Paulo já vai mostrar isso aqui, eu já vou explicar e vou tentando provar isso aqui ao longo da leitura. O dom de línguas é um sinal para os incrédulos, Paulo vai falar isso aqui, eu vou mostrar. Agora, eles estavam no culto e estavam falando em línguas estrangeiras ali no culto, que ninguém era estrangeiro.
Ou seja, então eles estavam falando apenas aos homens. Por isso Paulo está incentivando, profetizem. Porque se vocês falam em línguas que ninguém entende, vocês estão falando somente a Deus. Ou seja, Paulo está corrigindo um mau uso do dom. Vejamos isso. Verso 3. O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Verso 5. Que eu quisera que todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, Paulo está debatendo isso. Vocês estão falando aí, ninguém está interpretando, não faz sentido, vocês estão falando apenas a Deus. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar. Agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Se eu estou falando um idioma que ninguém entende, o que adianta isso? Eu estou falando só a Deus. E assim, é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá? Ele dá outro exemplo, da trombeta, enfim. Verso 9, assim se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estáis como se falasseis ao ar. E por aí vai. Então, essa é a grande questão aqui. Mas o negócio vai ficar melhor aqui ainda. Vamos chegar aqui no verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim sede crianças, quanto ao juízo sede homens amadurecidos. Se vocês falam em línguas estrangeiras, entre vocês, seus compatriotas, ninguém entende, vocês estão falando apenas a Deus. Não faz sentido algum, vocês estão agindo como meninos. Isso é algo óbvio e como vocês não percebem. E aí, olha que coisa, outro texto importante. Verso 21. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Esse é o contexto de 1 Coríntios 14. Nesse contexto, em que os pentecostais dizem que 1 Coríntios 14, 2 fala da língua dos anjos, Paulo diz nesse contexto, neste capítulo, sobre o dom de línguas, lábios de outros povos. Isso aqui é interessante. Na lei está escrito onde? Aqui, ó. Isaías 28, verso 11. Deixa eu aumentar para vocês aqui. Pelo que por lábios aumentar um pouquinho mais. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Vocês podem conferir na casa de vocês o contexto aqui. Qual é o contexto? Deus, por meio de seus profetas, falavam na língua do povo, mas o povo não ouvia. O povo continuava a pecar. Continuava a pecar. Então Deus diz o seguinte, ok, então já que vocês não entendem a voz da repreensão, do amor, vocês vão ouvir a voz do juízo. Eu vou enviar outra nação, a Síria, e eles vão julgar vocês. E eles vão falar e vocês não vão entender, porque vocês não entendem o idioma deles, mas vocês vão entender que sou eu agindo contra vocês, por conta de seus pecados. Esse é o contexto. Ou seja, mais uma vez, tem a ver com o idioma, que naquele caso era a Síria, que iria falar o seu idioma. Não era uma língua dos anjos. Ou seja, então, em toda a Escritura, o que a gente vê é que, de maneira muito clara, que o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural para falar idiomas. E, vamos continuar, verso 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. É por isso que ele estava consertando o uso do dom. Eles estavam falando no culto, ninguém entendia, não fazia sentido. O dom de línguas é um sinal para os incrédulos. Isso converge, entra em acordo com Atos 2. Foi um sinal. Alguns disseram, tão loucos, e outros disseram, o que é isso? A partir daí, Pedro começa a pregar, expondo a Escritura, mostrando que ali estava se cumprindo a palavra de Deus, que Jesus era o Messias, e 3.000 pessoas se converteram. Ele continua. Então, esse ponto é interessante. Ó. A língua é um sinal. A língua é um sinal. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em indoutos e incrédulos, não dirão porventura que estão loucos? E aqui ele está falando de línguas e idiomas. Mas qual é o sinal? Se o dom de línguas é um sinal, qual é o sinal quando um ímpio entra na nossa igreja e vê as pessoas falando de um idioma que ninguém entende? Senão o de que estamos todos loucos. Portanto, de acordo com a Escritura, o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural para falar idiomas. E, em 1 Coríntios 14, que é justamente o texto em que é dito que aqui é o texto que fala, que prova que o dom de línguas é a língua dos anjos. É nesse lugar que a gente tem, falarei por lábios de outros povos, dom de línguas é um sinal.
Dom de línguas é um sinal. É por isso que o charabacanta não pode ser o dom bíblico. Ele está errado. Por quê? Porque um sinal é um milagre. Um milagre é algo que a gente pode conferir, para que a gente não tenha a nossa fé no escuro. Como que as pessoas iam saber que Jesus era o Messias? Uma das provas foram os milagres, e milagre aqui é sinônimo de sinal. Lembra quando João Batista estava preso e enviou seus discípulos? O Senhor é mesmo aquele que haveria de vir ou deveremos esperar por outros? Qual é a resposta de Jesus? Os cegos veem, os coxos andam, mortos ressuscitam. Os sinais, os milagres eram a evidência de que Jesus é o Messias. Era uma prova. Agora, veja bem, essa língua, o charabacanta, ninguém nesse mundo, nesse nosso planeta aqui entende. Portanto, não pode ser um sinal, porque não tem como checar isso. Como que eu posso saber que aqui eles estão falando a verdade? Não tem ninguém neste planeta que pode checar isso. Não tem ninguém. Por exemplo, lembra lá quando Jesus curou o cego de nascença? As pessoas podiam conferir. Alguém, chamar a testemunha. Esse cara nasceu assim mesmo? E todo mundo dizia sim, sim, sim. Mas ele não via. Ele nunca viu. Desde quando nasceu? Não, nunca. Era possível checar. Era possível conferir. Lembra quando Jesus curou o leproso, por exemplo? Vai lá no templo, vai dar testemunho. Era o testemunho, porque o próprio sacerdote constatou que o cara tinha lepra. E não tinha cura. Agora o rapaz voltava lá curado. Era um milagre? Ele viu, ele podia conferir e checar. Isso aqui ninguém pode checar. Acho que alguém até escreveu isso aqui no comentário. Enfim, quer ver? Alguém escreveu isso aqui. A interpretação, um inventa que está falando, outro inventa que está traduzindo. Quem vai provar que é verdade? Quem vai provar? Alguém escreveu aqui, ó. Vou até falar o nome dele aqui. Cadê? Diego Moura. Um inventa que está falando, outro inventa que está traduzindo. Quem vai provar? Agora, se fosse um idioma, aí era simples. Era simples. Bastaria checar, peraí, esse idioma, onde há esse idioma aqui? Agora, aí entra uma coisa tão grave. Tão grave. Primeiro que assim, antes de eu falar por que é tão grave. Isso aqui é uma espécie de profecia. O dom de línguas está muito associado às profecias. Aqui, é isso que a gente está vendo aqui. E a Bíblia fala que quando profetizar a gente deve julgar. E a gente está julgando. Está julgando se isso aqui é de Deus. Isso aqui é muito grave, sabe por quê? É porque eu nasci numa igreja assim. E aí um dia falaram que eu ia ser batizado no Espírito Santo e que eu ia falar em línguas. E eu estava lá esperando e nada. E chorei de montão e nada. E aí eles começaram a ver que eu era um crente sincero e fervoroso, estava ali na igreja, sempre orando e tal. Você já tem o dom, é só falar. Falei, é mesmo? É assim que funciona? E eu comecei. E por ingenuidade ficava ali, mas eu sempre ficava me perguntando, mas isso aqui, mas sou eu mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Ou será que eu estou sendo induzido, condicionado? E eu sempre ficava em dúvida. E eu acredito que tem um monte de gente assim. Induzido e vai e segue a manada. Agora, aqui não. Aqui o cara está bem consciente. Está mentindo conscientemente. É muito grave. Pastor, você não tem medo de resistir ao Espírito? Claro que tem. A gente sempre tem um grande problema. Por isso que a Escritura diz, não é bom que tenham muitos mestres. Porque se eu estou errado, eu estou resistindo ao Espírito Santo. Mas se ele estiver mentindo, Deuteronômio diz assim, aquele que profetizar em nome de Baal deve ser morto. Mas aquele que falar no meu nome o que eu não mandei dizer, deveria ser morto também. Ou seja, é muito grave. É muito grave. A gente não tem como ficar em cima do muro. Tanto eu quanto eles ali, nós seremos julgados um dia por Deus. E quem estiver errado vai ter que lidar com Deus. É claro que há uma diferença grande. No meu caso, eu estou interpretando de maneira, se eu estiver errado, eu estou interpretando de maneira errada, à luz da Bíblia, e Deus vai me julgar. Agora, se eles estiverem, eles estão mentindo mesmo. É mentira. E aí eu fico pensando, poxa, como confiar em alguém assim? Que usa o nome de Deus e fala essas barbaridades. Mas é isso. Espero que Deus nos dê graça. E a gente precisa, sim, do genuíno poder de Deus sobre nós. Do genuíno poder do Espírito Santo sobre nós. Para que a gente pregue com poder. Eu oro sempre, eu estou sempre em hospital, orando por pessoas enfermas. Independentemente de se crer em dom de cura ou não, a gente precisa
orar pelas pessoas. Como o Tiago disse, tem alguém enfermo entre vocês, orem. A gente precisa da graça de Deus porque a obra de Deus é feita com base no poder de Deus, não no poder humano. Mas a gente também precisa se lembrar que o fogo estranho é repreensível. Que o fogo estranho levou os filhos de um grande sacerdote a óbito. Porque com Deus não se brinca, ou não se zomba de Deus. As coisas de Deus são sérias. Que Deus dê graça a mim, a você e a todos.